Olá pessoal! No programa de hoje vamos conhecer uma maneira de humor que há 10 anos já vem sendo sucesso do público no Brasil, o stand-up, que em sua tradução literal é de pé, um espetáculo feito por um comediante, um banquinho e temas do nosso cotidiano com uma pitada de humor. Conversamos com 2 comediantes para saber um pouco mais sobre. Meu nome é Vitor Camejo, sou comediante de Belém do Pará. Eu faço stand-up comedy há mais ou menos uns 6 anos. Eu estar aqui hoje é totalmente sem querer na vida. Eu nunca planejei ser comediante na minha vida. Eu estava em Belém, eu tinha acabado de terminar um namoro na época, eu tinha um amigo meu que era ator. E no final do dia da apresentação do Davi, que era esse meu amigo, ele simplesmente chegou e falou: gente, esse foi meu show, muito obrigado, e agora com vocês o meu amigo Vitor Camejo. Me entregou o microfone e mandou subir no palco, falando que eu tinha umas ideias engraçadas e que era para eu falar essas ideias para essas pessoas. Por algum motivo elas giram, e o dono do lugar me convidou para voltar no outro dia. Eu sou Daniel Pinheiro, sou comediante, sou radialista, sou redator e estou há 5 anos aí fazendo comédia stand-up pelo Brasil, por São Paulo, com muita raça, com muita fé, porque é difícil. E também sou redator de um programa chamado Muito Show na Rede TV, que é muito bacana, e apresentador de um podcast e criador de uma página chamada Hipster do Brega no Facebook, que você pode acessar. Vocês sabiam que os nossos convidados tinham outras profissões antes de serem comediantes? Meu plano A era fazer advocacia. Eu trabalhava num escritório muito legal lá em Belém, eu trabalhava com a vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB, na época. E eu tinha uma carreira muito promissora pelos lugares que eu estava. Eu simplesmente joguei tudo fora. Quando as coisas começaram a acontecer, eu comecei a fazer mais e criar mais. Eu comecei a conhecer mais stand-up, me apaixonei e virei comediante sem querer. Trabalhava na TV AMB e chamaram o pessoal para fazer institucionais lá, pela Rede Laureate, lá para seguir para Espanha, para Chile, para um monte de países. Eu e meus colegas que trabalhavam comigo, editores e tudo mais, a gente falou, vamos juntar uma grana e vamos para lá. A gente foi para lá, acabamos trabalhando lá, estudando lá, e não tinha mais dinheiro. A gente estava quase sendo mandado embora, vivendo como mendigos. E eu comecei a trabalhar num pub lá, comecei a trabalhar com a rapaziada, com o pessoal, como garçom. E lá eu não sabia o que estava acontecendo aqui no Brasil. Na verdade, estava acontecendo um movimento já da comédia stand-up, sendo iniciada em São Paulo, praticamente, né, pelo Clube da Comédia e também lá pelo Rio, pelo Comédia em Pé. E o pessoal começou a chegar com vídeos, tal, pô, assiste isso aqui e tal, você faz umas brincadeiras aí, faz umas imitações legais e tal. Comecei a ver aquilo, comecei a gostar e comecei a fazer a palhaçada com meus amigos. Em 2008, o comediante Vitor Camejo criou o primeiro grupo de stand-up em Manaus. E ele nos contou como surgiu essa ideia. A criação do Em Pé na Rede, que é o meu grupo de comédia, ela se deu como consequência do stand-up. A gente se reuniu nesse lugar, que era o Clube da Piada, que era um comedy club lá de Belém. E eu, Davi e Osmar éramos amigos já, nós 4 montamos um show. Não tinha nome ainda. O primeiro show que a gente fez deu, 10 pessoas, assim, entre namoradas e amigos. O show foi horrível, claro, porque a gente estava começando, era péssimo. E uma das pessoas desse show era o Rominho. E só que a gente não conhecia ele. Ele levantou, perguntou se podia fazer, subiu no palco, foi o melhor da noite. Nesse mesmo dia a gente se reuniu numa lanchonete e o Davi deu a ideia de montar uma companhia de stand-up. E aí a gente criou o Em Pé na Rede. Isso abriu muitas portas pra gente, o fato da gente ter novidade. A gente começou a gente pegou meio o início da onda do stand-up no Brasil. E como será que eles fazem para adaptar os assuntos do nosso cotidiano em shows de stand-up? O assunto do stand-up, ele vem muito do pessoal, vem muito da nossa observação, pelo menos da minha observação. E eu gosto muito de ouvir histórias, assim, ouvir histórias dos meus amigos, sabe? De, pô, aconteceu alguma coisa com você, conta aí e tal. E vem disso, vem de observar, vem de passar por perrengue, peguei muito metrô. Eu comecei falando da nossa cidade, eu moro em Guarulhos, e trabalhava em São Paulo. Comecei falando disso, comecei sempre brincando com a dificuldade que a gente passa para se locomover e histórias que acontecem com o pessoal. Você vai observando, vai brincando com um amigo, às vezes vai fazendo uma piada em cima ou outra, e aí vira um texto que você adapta para o formato. Bom, agora que nós conhecemos um pouco mais sobre stand-up, vamos terminar o programa com um pedacinho, né? Até a próxima, tchau, tchau! Tem alguma coisa no banco que suga a tua energia, sabe? Eu consigo ficar 20 minutos em pé esperando o ônibus, entendeu? Mas no banco, com 6 minutos de fila, tu fica, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, minha vida. E tu fica pensando, por que o cara do caixa vai embora?
Ele vai embora, simplesmente, ele some e dane-se, sabe? Você pega o carro, você compra um carro novo, você compra um carro bonito, você junta dinheiro, pô, é uma coisa gostosa, você vai lá, junta, financia, compra um Celta 1.0 filmado, é um Celta, mas você vai sair. Você vai lá, você vai cair na 23, você vai cair na 23, você vai se fuder, que não tem o que fazer, cara. Você vai ficar parado na 23 de maio milhões de anos. Só que o pior pra mim do trânsito, você tá parado, não anda, porra, que saco. Não é o vendedor de Bob Esponja, sofré, não. Pra mim, o pior é você tá parado e, de repente, você tá olhando, na faixa do lado aparece um ônibus de excursão escolar. Com um monte de criança alucinada. Indo pro Play Center, Hop Hari, zoológico. Você fala, caramba, isso não é um ônibus escolar, isso é um ônibus do Corinthians, velho. É um monte de criança louca jogando tudo pra cima, joga professor pra cima, joga latinha de Coca-Cola, joga absorvente pra cima. É uma loucura. E as crianças estão tudo gritando, parece um ônibus do Corinthians mesmo, se essa p não virar, olê lá. É uma bagunça, você fala, puta, mas o que essas crianças tomaram de merenda, velho? Eu acho que é Nescau com cocaína, não sei, as crianças estão loucas, elas estão jogando tudo pra cima. Só que tem um corninho que eu acho um inferno, é um corninho, é um filho do Cramunhão, um filho da Dilma. Que, cara, sabe aquela criança que é o capeta, sabe? Aquela criança que é um gameta que deu certo, velho. Ela põe a cabeça pra fora, ela fica chamando o cara que tá no carro. Você tá lá de boa, ela fica, ô tiozinho, ô tiozinho. Aí o filho da p olha lá, e ela entra. Dá raiva dessas crianças, velho, sério. Dá vontade de jogar tudo que dá medo no ônibus, sabe? Joga tudo que dá medo pra assustar as crianças. Joga rato, barata, PP, neném, sabe? Assusta as crianças porque não dá pra viver em São Paulo sem não zoar o trânsito.